A estação seca torna a estepe mais árida. Se falhar, os filhotes morrerão de fome. Mas quando a oportunidade surge e desaparece, o instinto materno prevalecerá. Leopardo. Vá à jornada da caça e criação dos filhotes na estação seca. O sol da manhã sobe pelas encostas rochosas como uma fina faixa de fogo, derramando sobre a estepe uma camada de luz amarela tão intensa que parece que a grama está prestes a virar cinzas. A poeira vermelha da estação seca deste ano está mais espessa do que nunca, cobrindo cada acácia, cada pedra, até o som do vento parece comprimido pelo calor. Sob essa camada de luz brilhante, uma sombra manchada move-se lentamente entre a grama seca. Cada passo é suave como água, mas seus ombros estão visivelmente mais finos. É uma mãe leopardo, e atrás dela estão dois filhotes que ainda não desenvolveram a pelagem escura e brilhante o suficiente, caminhando com dificuldade, tropeçando ocasionalmente na grama seca e dura. Com uma aparência tão frágil, era difícil acreditar que apenas alguns meses antes, sob a primeira chuva da estação, a mãe leopardo havia dado à luz aos filhotes em uma pequena fenda na margem de um riacho. Naquela noite, o vento frio soprava pela fenda, produzindo um som semelhante ao choro de alguém. A mãe leopardo permanecia encolhida, cada espasmo percorrendo sua cintura, até que o primeiro choro dos filhotes soou tão baixo quanto o leve chilrear de insetos. Quando o segundo filhote nasceu, poucos minutos depois, a mãe leopardo usou todo o seu corpo para protegê-los do vento frio. Sua língua quente e macia lambeu os corpinhos como se quisesse despertar a vida da fragilidade daquela noite chuvosa. Mas a estação chuvosa passou num piscar de olhos. Quando o solo começou a rachar, cada rachadura se espalhando como uma teia de aranha gigante, os filhotes ainda não haviam crescido. A estepe mudou rápido demais, e aquelas duas criancinhas tiveram que crescer repentinamente no calor implacável da estação seca. A mãe leopardo havia transferido seus filhotes para 3 abrigos diferentes, tocos de árvores caídas, arbustos espinhosos, antigas tocas de texugo do mel, apenas para mantê-los longe de outros predadores. A estação seca não era uma inimiga, era uma sentença pairando sobre suas cabeças. Nas últimas 3 semanas, a mãe leopardo havia caçado apenas algumas presas pequenas, uma lebre, um filhote de antílope ferido, insuficiente para manter os filhotes saudáveis. O mais novo havia começado a não correr mais. Cada respiração era superficial, seu peito arfava de exaustão. A mãe leopardo sabia disso. Cada vez que olhava para os olhos cansados do filhote, sua garganta se apertava em um medo que só as mães da natureza podiam entender. Um dia sem carne suficiente era um fardo. 2 dias eram um aviso. 3 dias significavam perder os filhotes.
Ela conduziu os filhotes até uma árvore, cuja sombra fina mal conseguia reter o ar fresco. Os 2 filhotes imediatamente se deitaram, enroscando-se sob a árvore. Um deles apoiou a cabeça na pata dianteira, os olhos semicerrados, mas ainda arregalados, enquanto a mãe saía da sombra. O outro se mexeu levemente, as patas ainda tremendo de fome. Eles ainda não conseguiam subir em árvores, nem correr rápido. Tudo o que sabiam era se esconder, prender a respiração ao ouvirem estranhos farfalhares e se agarrar à barriga da mãe quando escurecia. A mãe lambeu suas cabeças e ficou parada, ouvindo os sons da pradaria. Embora ainda fraca, suas orelhas tentavam distinguir cada ruído, o bater de asas das galinhas de Angola, o bater dos cascos dos impalas no chão e até mesmo a risada distante e aguda das hienas. Na estação seca, qualquer som significava apenas uma coisa, ou uma chance de sobrevivência ou a chegada de um impala. Ela sentiu a mudança no vento, trazendo consigo o cheiro de impalas pastando perto da rala floresta de acácias. Podia ser a primeira chance do dia, ou podia ser a última. A mãe leopardo deixou seu filhote sob a árvore e deslizou para o meio da grama alta, seu corpo se camuflando no chão como uma sombra projetada. Cada passo era firme, mas cauteloso, as manchas pretas em suas costas se misturando à paisagem. Mais à frente, a fêmea de impala, separada da manada, abaixava a cabeça em busca de folhas novas. Ela não sabia que a morte estava a apenas alguns batimentos cardíacos de distância. A mãe leopardo abaixou o corpo rente ao chão, sua cauda descrevendo uma leve curva. Contudo, a estação seca deixava todos os animais mais alertas. Quando a leoparda estava a poucos metros da presa, um impala macho distante ergueu repentinamente a cabeça, farejando algo. Soltou um alarme curto, porém agudo. Num instante, breve, mas suficiente para mudar o destino, toda a manada explodiu numa chuva de cascos, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A leoparda instintivamente avançou, mas errou o alvo, apenas sentindo a presa passar. Deslizou para o chão seco e nu num silêncio pesado. Quando ergueu a cabeça, a manada de impalas havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Levantou-se lentamente, respirando pesadamente, os ombros tremendo levemente não de cansaço, mas de derrota.
Era a chance mais fácil que poderia ter tido o dia todo, e escapou de suas garras. Retornou à árvore onde seus 2 filhotes a esperavam. O mais velho imediatamente esfregou a cabeça na perna da mãe, enquanto o mais novo tentou se levantar, mas cambaleou e deitou-se novamente. Delicadamente, a mãe leopardo se abaixou, deixando seu corpo tocar o pequeno corpo de seu filhote em um pedido silencioso de desculpas. Ela sabia o quanto ele estava faminto. Podia sentir sua fina pelagem tremendo a cada respiração ofegante. Mas não havia tempo para descansar. Não havia mesmo. Se ela descansasse, as hienas sentiriam o cheiro do filhote. Ou pior, o leão. O vento da tarde trazia um cheiro diferente, denso e pungente, como se a terra tivesse sido remexida até as raízes secas. A mãe leopardo parou imediatamente. Suas orelhas se ergueram, cada pelo ao longo de sua espinha se eriçando levemente em alerta instintivo. O cheiro não era de antílope ou lebre. Era o cheiro de um javali, uma espécie que os leopardos sempre consideravam com muita cautela antes de tocar. Ela virou a cabeça lentamente, cada observação refletida em suas pupilas douradas. No terreno baixo entre os arbustos de acácia, uma fêmea de javali cavava raízes, seu corpo grande e largo e seus ombros tão grossos quanto pedra viva. Dois filhotes de javali preto corriam ao redor dos pés da mãe, curiosos, brincalhões, alheios à morte que os espreitava a poucos metros de distância. A mãe prendeu a respiração e, em seguida, olhou para trás, para onde seus 2 filhotes estavam aninhados na sombra das árvores de marula despidas. O mais velho havia se levantado, com as pequenas orelhas viradas ao vento. O mais novo ainda estava deitado, com os olhos semicerrados de fome, mas quando o cheiro do javali chegou até eles, sua cabeça se ergueu levemente. Eles não entendiam o que o cheiro significava. Sabiam apenas que era o cheiro de comida, algo que seus corpinhos sentiam tanta falta que suas costelas eram visíveis através da pelagem macia. A mãe olhou para seus filhotes, e em seguida, para o javali, hesitando por um instante, mas essa hesitação se dissipou quando o filhote mais novo tremeu levemente de fome. Do fundo de seu peito, o instinto materno se ergueu mais forte do que qualquer medo. Ela começou a se mover. Nenhum som. Nem uma folha de grama brotou. A sombra da flor de ameixeira deslizava sob a luz da tarde como uma sombra que se espalhava pelo chão. Seu alvo era um dos 2 pequenos javalis de carne tenra, menos alertas, muito mais lentos que o jovem impala. Mas caçar javalis não era como caçar antílopes. Leitões eram fáceis, mas as mães javalis eram um pesadelo. A leoparda agachou-se rente ao chão, mantendo o vento soprando contra ela para que seu cheiro não alcançasse os porcos. A distância diminuiu. Tudo estava perfeito. A mãe javali estava ocupada cavando um buraco profundo, levantando terra como uma chuva de poeira vermelha.
Um dos dois leitões se afastou, dirigindo-se a um cupinzeiro, usando o focinho para revirar a camada superior de terra. Naquele momento, um bote tão rápido que levantou poeira. Agarrou o pescoço do leitão, suas mandíbulas travando instantaneamente. O pequeno javali soltou um guincho curto e agudo, depois silenciou. Mas o grito foi suficiente para despertar a fúria da mãe javali. A porquinha ergueu a cabeça, seus olhos negros bem abertos, mostrando a esclera. Ela girou, e naquele instante, a leoparda sentiu o chão tremer sob seus pés com a força da oponente. A javali avançou em linha reta, suas presas curvas levantando densas nuvens de poeira vermelha. A leoparda fechou as mandíbulas sobre a presa, tentando puxá-la para trás. Mas a javali estava muito perto. Um golpe certeiro na leoparda fez o chão vibrar. A javali girou, suas presas a um fio de cabelo do abdômen da leoparda. A leoparda saltou para o lado, mas sua pata traseira bateu em um pedaço de terra seca e deslizou levemente. Naquele instante, ela sentiu o calor do focinho da javali percorrer suas costas. Se tivesse sido meio segundo mais lenta, sua barriga teria sido rasgada. Os dois filhotes à distância saltaram, com os olhos arregalados. O mais velho soltou um rugido baixo, fraco, mas aterrorizado. O mais novo tentou se levantar, mas caiu, tremendo da cabeça aos pés ao ver a mãe girando entre os arbustos vermelhos e as presas do javali. A leoparda precisava escapar. Não apenas por si mesma, mas também por seus filhotes. Ela puxou o leitão para dentro da boca, mudou de direção e investiu direto para o denso arbusto de acácia. A javali a seguiu, com uma investida tão forte que partiu um pequeno arbusto ao meio. A leoparda se espremeu pela estreita abertura entre duas rochas, onde o grande corpo do javali não cabia. A javali chegou um instante depois. Estava ofegante, com as presas raspando o chão. Mas não havia como salvar seu filhote. A leoparda esperou por um longo tempo, até que o chão ficasse completamente silencioso. Então, ela saiu, arrastando o corpo do pequeno javali consigo, cada passo lento, mas determinado. Quando apareceu na luz da tarde, os dois filhotes correram imediatamente em direção à mãe. O mais velho esfregou o rosto na perna dela, o mais novo cambaleou, mas ainda tentou se levantar e andar para frente, os olhos brilhando ao ver a presa. A mãe leopardo colocou o javali no chão sob a sombra da árvore. Então, curvou a cabeça, lambendo suavemente a testa de cada um dos filhotes como se para confirmar. A fuga estava a apenas alguns passos de distância. Essa vitória quase lhe custou a vida. Quando a mãe leopardo ergueu a cabeça, o sol da tarde brilhou através da poeira vermelha, transformando a mãe e seus filhotes em sombras salpicadas entre a grama seca.
E naquele momento, como se a estepe estivesse prendendo a respiração, uma sensação fria percorreu sua espinha. Se você quiser saber o que vem silenciosamente da orla da floresta, continue assistindo ao próximo episódio. Toda vitória na estação seca tem um preço a pagar. A mãe leopardo arrancou um pedaço de carne para seus 2 filhotes. O filhote tremeu ao dar a primeira mordida, seus olhos fechados como se todo o seu corpo tivesse sido despertado pelo calor da vida. A mãe leopardo olhou para seu filhote, seus ombros relaxados pela primeira vez em dias. Mas seus instintos de leopardo não a deixariam relaxar por muito tempo. Uma rajada de vento mudou de direção. A poeira vermelha ao pé da árvore foi levantada levemente como se algo estivesse passando. Os filhotes eram diferentes dos de muitas outras espécies. Nasciam fracos e pequenos. Não sabiam correr, subir em árvores ou se esconder. Só sabiam se agarrar às mães e dormir. Quando ainda estavam deitados ao nascer, abriram os olhos muito lentamente, seus olhos estavam tão turvos quanto névoa, e cada movimento era tão fraco que a mãe leopardo tinha que prender a respiração em pequenas respirações. A mãe leopardo se lembrava muito bem da noite em que seu filhote abriu os olhos pela primeira vez. Era uma noite sem chuva, mas o vento frio soprava pelas fendas das rochas como lâminas finas. A mãe leopardo estava enroscada em torno de seus 2 filhotes, com as patas dianteiras abraçando seus corpos. O filhote tremia levemente, suas pálpebras se fecharam algumas vezes antes de se abrirem. Seus olhos eram claros como névoa, mas estavam em pânico, como se ela não soubesse se este mundo era seguro ou não. Aquele momento, mesmo que tenha durado apenas alguns segundos, foi um pequeno apoio que ajudou o filhote a entender que não estava sozinho. Agora, em plena estação seca, essas memórias surgiram nos olhos da mãe leopardo. Os filhotes haviam aprendido a andar e correr, mas ainda não eram grandes o suficiente para sobreviver se algo acontecesse com ela. O mais velho sabia como se esconder atrás de uma árvore ao ouvir um barulho alto e sabia como pressionar a barriga contra o chão quando a mãe sinalizava. A mãe leopardo precisava mudar de residência constantemente. A cada 3 ou 4 dias, ela carregava cada filhote para um lugar diferente. A cada movimento, a leoa usava os dentes para morder a nuca do filhote, carregando-o para longe enquanto continuava atenta a cada passo do inimigo. Se as hienas sentissem o cheiro da localização do filhote, bastariam alguns minutos para que toda a matilha destruísse o ninho. Uma leoa perdida era ainda pior, não apenas matando, mas também esmagando o filhote para eliminar todos os predadores concorrentes. Por isso, o filhote precisava aprender a sobreviver antes de poder deixar sua mãe.
Em algumas manhãs, quando o sol ainda estava ameno, a mãe leoparda ensinava seus filhotes a subir em árvores baixas. Os filhotes cresceram rapidamente e, pela primeira vez, usaram suas garras para se agarrar à casca. O mais novo era mais lento, tremendo a cada passo, mas a mãe leoparda pacientemente ficava embaixo, absorvendo cada escorregão. Quando o filhote escorregou pela terceira vez, soltou um choro fraco, e a mãe leoparda apenas encostou o focinho nas costas do filhote, gentilmente o incentivando a tentar novamente. As lições de subir em árvores, ficar imóvel e se esconder na sombra das árvores por horas a fio seriam as lições que determinariam a vida ou a morte na próxima estação chuvosa. A mãe leopardo sabe claramente que, se morrer, seus 2 filhotes jamais sobreviverão. Em meio à estação seca que espreme cada gota d'água e cada suspiro, aquelas 3 sombras manchadas ainda se agarram umas às outras na poeira vermelha, como um frágil desafio a todo o mundo de predadores que espreitam lá fora. Amanhã pode ser uma caçada bem-sucedida ou uma perseguição sangrenta. Mas a cada passo da mãe leopardo, a mesma decisão se repete e não importa o preço que esta estepe exija, ela ainda precisa viver mais um dia. Se você quiser continuar acompanhando essas jornadas de sobrevivência, desde os passos da mãe leopardo até outras histórias na fronteira da estepe, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. A Batalha da Piton, do Crocodilo e da Onça. Silêncio é um aviso. Sob a água, uma criatura aguarda. Na copa das árvores, um olhar observa. Não são necessárias armas. Não são necessários companheiros de equipe. Aqui, um olhar pode significar a morte. Triângulo da Morte na Amazônia. A Amazônia, a maior selva do planeta. Escondido nas profundezas da densa copa das árvores, encontra-se um mundo onde a vida e a morte são uma só. Aqui, cada criatura deve aprender a se esconder, ficar em silêncio e atacar com precisão. Não é preciso estar em grandes grupos. Não é preciso correr rápido. Apenas esperar. E quando chega o momento, tudo termina em silêncio. No labirinto de água, folhas e escuridão, 3 espécies governam os 3 níveis da selva. A sucuri, a constrictora na lama. O jacaré, as mandíbulas do rio. A onça, a mordida da sombra da floresta. Esta não é uma batalha pela supremacia.
Este é um círculo de sobrevivência entre 3 mestres assassinos. No labirinto úmido e sufocante da Amazônia, onde a luz do sol é sufocada pela densa copa das árvores, existe um predador que vive na linha entre o silêncio e a morte. Escondido sob a densa camada de lentilha de água e lodo flutuantes, uma massa de músculos vivos rasteja lentamente pela água. Não é a cobra mais longa do planeta, mas a sucuri verde é a mais pesada. Uma fêmea adulta pode ter mais de 6 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, um corpo maciço e flexível que não se move quando enrolado. A pele verde-oliva é pontilhada de manchas pretas ovais, combinando perfeitamente com a luz salpicada que filtra pela copa das árvores. Os olhos e as narinas estão localizados no alto da cabeça, permitindo-lhe observar e respirar enquanto todo o seu corpo permanece submerso, como um pedaço de lama imóvel ou um fantasma à espreita. O corpo não precisa de pernas, nem de barbatanas. Ela se move sem fazer ondas, sem deixar rastros. A sucuri não persegue sua presa, ela espera. E quando chega o momento, cada um de seus músculos é uma corda da morte, apertando com tanta força que pode romper a caixa torácica da presa em apenas algumas respirações. Sob a pele lisa, às vezes descamando em manchas, está uma relíquia viva da pré-história. Ela não precisa evoluir muito, porque este corpo, esta máquina de caça, foi forjada a partir dos próprios materiais com os quais vive, água, lama e silêncio. Ela não precisa correr. Ela não precisa perseguir. Ela só precisa esperar. A capivara, o rato d'água, caminha perto da beira do rio. A manada está alerta, mas um filhote se afasta, agachando-se para beber. Sob a água marrom, a sombra verde está imóvel. A sucuri verde está esperando desde o amanhecer. Apenas uma chance. A água agita. A capivara se debate desesperadamente e depois fica imóvel. A piton arrasta o corpo para águas mais profundas. Suas mandíbulas se abrem, engolindo a presa. Uma grande refeição. E então, longos dias de silêncio, esperando para digerir, como se nunca tivesse acontecido. A sucuri não precisa comer todos os dias. Depois de um grande banquete, ela pode descansar por semanas. Seu corpo entra em modo digestivo, tão silencioso e lento quanto sua vida, dependendo do sol da manhã para aquecer seu sangue, dissolvendo lentamente sua presa em seu estômago com ácido e tempo.
Mas neste mundo perigoso, até mesmo predadores podem se tornar presas. Grandes crocodilos jacarés às vezes competem por águas rasas. E da copa da floresta, a onça-pintada, a caçadora silenciosa da Amazônia, pode desferir um golpe fatal se a sucuri aparecer na praia. A temporada de cheias começa. A superfície do rio sobe, o ar se enche de vapor. Na umidade pesada, as pitons fêmeas deixam silenciosamente seus sinais, feromônios, o cheiro da reprodução. Como se despertassem, os pitons machos de todos os galhos da floresta seguem aquele cheiro. Sem gritos, sem empurrões. Eles vêm e se enrolam. Nasce uma bola de anaconda. 6, 7, às vezes uma dúzia de machos se enrolam firmemente em torno de uma fêmea, contorcendo-se em uma massa de músculos vivos, rastejando lentamente sob a água. Ninguém ganha, ninguém perde. Apenas a perseverança, que dura horas, até dias. Quando a dança termina, a cobra-mãe desaparece no pântano. Em sua barriga, a vida está se formando, sem ovos, sem ninho. E então, alguns meses depois, as primeiras criaturas rastejam para fora de seu corpo encharcado de lama. 20, 30, às vezes 40 filhotes. Olhos abertos. Prontos para nadar. Ninguém espera, ninguém protege. Cada indivíduo é seu próprio instinto. Alguns filhotes sobrevivem. A maioria, não. Eles cresceram em um mundo onde tudo podia ser um predador. E, ironicamente, às vezes eles próprios se tornavam uma ameaça para aqueles que pareciam inofensivos. Um jacaré, um crocodilo da Amazônia. Descuidado. A piton tinha como refeição o do dia. Sem hesitação. Sem piedade. Surpresa. Um aperto final. O fim. O jacaré-aço, o predador silencioso dos rios sul-americanos. Um corpo coberto por escamas pretas e brilhantes, com até 5 metros de comprimento e centenas de quilos, parecia ter sido esculpido em rocha vulcânica fria. Cada linha de seu corpo era um testemunho dos tempos pré-históricos, uma máquina viva que existia desde o período Cretáceo até agora, quase inalterada. Apenas seus olhos e narinas se projetavam da água. Pequenos, discretos, mas o suficiente para observar e respirar.
O resto do corpo flutua silenciosamente, misturando-se à água como um tronco podre. Mas não é madeira. É a morte à espreita. O jacaré não caça com agilidade. Ele embosca. E quando chega o momento, suas mandíbulas se fecham com uma força de quase 3.000 psi, uma das mordidas mais fortes já registradas no reino animal. Seus dentes não servem para mastigar, mas para segurar, esmagar e rasgar. Se a presa for grande demais para engolir, ele rola furiosamente, rola da morte, girando o corpo como uma broca biológica, arrancando carne dos ossos no vórtice turvo. Os jacarés são oportunistas. Peixes, aves aquáticas, tartarugas, pequenos animais e até mesmo carniça flutuando no rio, nada é desperdiçado. Durante a estação seca, quando a água reco e as refeições são escassas, os jacarés se tornam agressivos, defendendo as águas rasas como um território inexpugnável. Intrusos, até mesmo os da sua espécie, podem pagar o preço. Mas no calor escaldante das planícies de lama seca, quando o rio recua para expor a terra em evaporação, a fêmea do jacaré começa a se reproduzir. Elas deixam as águas profundas, escavando o solo e acumulando folhas podres em grandes montes, uma incubadora natural onde o calor da decomposição mantém os ovos aquecidos por quase 3 meses. Cada ninho pode conter de 20 a 60 ovos brancos opacos, enterrados profundamente sob o material áspero. Mas a surpresa está em outro lugar, a mãe jacaré não vai embora. Contrariando a apatia habitual de sua família de répteis, ela fica, guardando o ninho durante toda a temporada, usando os mesmos dentes que mataram criaturas maiores para proteger suas próprias vidas minúsculas. Quando os ovos estão prestes a eclodir, gritos estridentes vêm do ninho. A mãe jacaré escuta e começa a cavar. Cada filhote, com menos de 30 centímetros de comprimento, é gentilmente segurado em suas mandíbulas e mergulhado na água, um ato estranhamente gentil de uma criatura que parece conhecer apenas a violência. Durante as primeiras semanas, os filhotes nadam ao redor da mãe, aninhando-se perto de seu enorme corpo. Quando um predador se aproxima, eles se enterram sob sua barriga, o lugar mais seguro do pântano. Mas a Amazônia não é um lugar para crescer em paz. Piranhas, cobras d'água, aves de rapina e até mesmo outros jacarés adultos, todas as criaturas podem ser inimigas. E nem todos sobreviverão. Em um mundo de lama, lodo e sangue diluído em água, o jacaré é incomparável. Mas a invencibilidade é uma ilusão. Porque na Amazônia, até o rei do rio precisa erguer a cabeça em defesa. Acima, onde a luz do sol é apenas um rasgo através da densa copa, a floresta troca de papéis. Lá, não há lama, nem poças. Apenas folhas, sombra e silêncio.
galho balança levemente. Não por causa do vento. Um par de olhos se abre arregalado, dourado, redondo e profundo, observando cada movimento abaixo. O corpo malhado recolheu as pernas silenciosamente, a cada passo sem deixar cair um único pedaço de musgo. Era a onça pintada. E na Amazônia, era a única capaz de matar um jacaré adulto. No jogo da sobrevivência entre os predadores de topo, onde cada espécie é especialista absoluta em seu próprio ambiente, só a onça pintada é forte o suficiente para romper a fronteira entre a água e a terra, das copas das árvores com vista para o rio, das sombras da floresta mergulhando na lama. Um salto. Uma mordida. E a ordem temporária da floresta muda novamente. Onça pintada. Leopardo. Um macho adulto pode ter até 2 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. O corpo é curto e robusto, os músculos se curvam sob a pelagem espessa, não macia como a de um gato doméstico, mas pesada como a pele da floresta, flexível como a água do rio. A pelagem é a imagem da floresta tropical, no fundo dourado como o sol da tarde na floresta, pontilhado de padrões em forma de rosas negras, cada indivíduo é um mapa único. Entre as manchas grandes há pequenos pontos, como se a floresta tivesse se pintado neles. A cabeça da onça pintada é curta e larga, a mandíbula é superdesenvolvida, permitindo-lhe possuir a mordida mais forte de todos os grandes felinos. Os olhos são âmbar, brilhando no escuro. Os longos bigodes brancos, balançando suavemente com o movimento do ar, ajudam-na a sentir as menores mudanças ao redor. Não precisa ser alto. Não precisa ser rápido. Cada centímetro de seu corpo é construído para uma coisa: caçar e matar. Ao contrário do leão das planícies ou do leopardo africano, a onça pintada não persegue sua presa. Ela espreita. Ela espera. Então, ataca com um único, pesado e poderoso salto que não deixa espaço para recuo. Suas presas são extraordinariamente diversas: macacos, javalis, veados, peixes, tartarugas, pássaros, pitons e até crocodilos jacarés. Nenhuma delas está a salvo de ser escolhida. E quando escolhidas, não sobrevivem. A onça pintada é uma boa nadadora, uma boa escaladora e uma sombra. Ela salta direto da margem para o rio, quebra o pescoço de um jacaré deitado na lama e desaparece na floresta sem deixar rastro de sangue. É a fronteira final. É o silêncio que mata. Durante a estação chuvosa, quando a Amazônia está cheia de vida, a onça pintada entra em seu ciclo reprodutivo. Nesse período, as fêmeas emitem feromônios, sinais químicos vagos, transportados pelo vento, atraindo os solitários de longe.
Eles vêm, sem barulho, sem brigas. Tudo acontece no silêncio das noites inundadas. Um acasalamento rápido como um raio entre duas criaturas que normalmente vivem a dezenas de quilômetros de distância, o único momento em que a onça pintada não está sozinha. O acasalamento dura vários dias. Depois disso, o macho desaparece. E a fêmea, agora carregando uma missão maior do que qualquer caça, carrega a vida da selva. Ela encontra um lugar isolado, uma árvore oca, uma ravina profunda ou um monte de folhas podres na margem de um riacho. Um lugar escuro e silencioso, sem pegadas, sem barulho. 3 meses depois, nessa escuridão, nascem 1 ou 2 filhotes. Eles são frágeis, sua pelagem é macia como gelo, seus olhos estão fechados, não têm dentes, não sabem andar. Mas em seus pequenos corpos já há manchas pretas características, como se o destino estivesse escrito. A mãe não sai de sua toca por dias. Todo perigo, predadores e sua própria espécie, é eliminado se ela se aproximar demais. Embora pareça solitária e quieta, a mãe onça pintada é agora uma das criaturas mais perigosas da selva, não para si mesma, mas para as criaturas molhadas que se escondem em sua barriga de folhas mortas. Elas aprendem a prender a respiração quando o vento muda de direção. A rastejar baixo entre as folhas molhadas. A escolher o momento certo para atacar. E o mais importante, quando não fazer nada. Por quase 2 anos, elas vivem sob a proteção e os ensinamentos de sua mãe. Mas então, um dia, sem aviso, sem despedida, e a mãe vai embora. Para nunca mais voltar. Na floresta amazônica, não há governante absoluto. Existem apenas 3 estratégias de sobrevivência. 3 maneiras de viver e de matar. A sucuri se esconde debaixo d'água, espremendo-se silenciosamente. O jacaré jaz imóvel na lama, esperando o momento de desferir o golpe fatal. Onça pintada silenciosa como uma sombra, matando com uma única mordida. Elas não competem. Elas se equilibram. Cada espécie faz parte de um ciclo, algumas esperam, algumas aguardam, algumas espreitam. Na Amazônia, a sobrevivência não é para os mais fortes, mas para os mais pacientes. Qual estratégia você escolhe? Comente abaixo. Se gostar, não esqueça de curtir e seguir para descobrir os próximos mistérios de sobrevivência na natureza.